Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre Spiritual Bypassing. Esse termo é utilizado para explicar o comportamento de pessoas que usam a espiritualidade como desculpa para não lidar com situações negativas, para não lidar com os próprios sentimentos, para justificar comportamentos nocivos. E todo mundo já se comportou dessa forma alguma vez na vida. Se você já teve um despertar espiritual, se você já começou a consumir muitos conteúdos de espiritualidade, muito provavelmente você já fez alguma dessas coisas que eu vou listar aqui. Primeiramente, eu quero deixar claro que esse tipo de comportamento é algo automático que acontece, como se fosse um mecanismo de proteção, para que você não acesse coisas que vão te causar dor, que vão te causar desconforto. E eu posso dizer que eu reproduzi muito o item 1 e 3 na minha vida, até eu perceber o que eu estava fazendo. O primeiro comportamento que eu listei aqui é o foco extremo somente na luz e negar completamente a parte sombra da vida e de nós mesmos. No meu caso, bem no início do meu despertar, eu comecei a sentir uma alegria, uma paz, consumindo vários conteúdos que me mostravam o quanto a vida pode ser maravilhosa. Só que eu acabei caindo na cilada de negar completamente a parte negativa, a parte sombra da vida e de mim mesma. Então eu comecei a ficar super positiva e focar só na luz e só na parte incrível da vida, o que não é algo nocivo quando você de fato está positivo, quando você já olhou para o negativo, já aceitou, já integrou e realmente se sente muito positivo. É importante separar essas duas coisas porque de fato, viver uma vida de forma positiva é super importante, quando a positividade é genuína. E o que eu fiz foi polarizar completamente para a luz, o que não é algo legal, porque se você polariza para um lado, você vai acabar polarizando para o outro. Todos nós somos luz e sombra, somos yin e yang. E se a gente polariza só para um lado, a gente vai desequilibrar e vai voltar para o outro lado de uma forma muitas vezes impactante, muitas vezes intensa demais. Se você vai ao extremo para a luz e fica positivo e só foca nisso e nega o negativo, você acaba caindo no negativo eventualmente, acaba caindo nas suas sombras eventualmente. E aí isso pode ser taxado como uma noite escura da alma, muito dramática, muito intensa, enfim. Outro comportamento extremamente comum é o de apontar o dedo para quem tá reclamando ou para quem tá expressando sentimentos negativos. Toda vez que você se irrita com alguém sendo negativo, pode ter certeza que você tá reprimindo os seus pensamentos negativos, os seus padrões negativos, porque você não quer olhar, você só quer olhar para o positivo, só quer olhar para o bom que você tem. E toda vez que você reprimir o seu lado negativo, você vai projetar nas outras pessoas. Então, esse é um clássico. E pode observar que se você ainda estiver reativo com isso, você tá negando certas coisas em você que você ainda não quis enxergar. O terceiro comportamento que eu coloquei aqui é um que eu já reproduzi demais, que é o de usar a sensibilidade como desculpa para não lidar com coisas negativas. Por exemplo, usar o termo empata para justificar não entrar em discussões, não encarar problemas nas relações, não se desenvolver na comunicação, por exemplo, porque você tem medo de absorver a energia dos outros que vão te assistir. Enfim, usar essa sensibilidade que você tem para justificar coisas que te limitam. Eu já fiz muito isso para evitar conflitos, porque eu não aguentava a energia do conflito, eu ficava muito mal, quando na verdade eu estava confundindo sensibilidade com fragilidade. E isso não é verdade. Quem é sensitivo não é uma pessoa frágil, necessariamente. Você consegue ter um poder enorme energético se você estiver consciente dele e se você se desenvolver. O quarto comportamento também é muito comum e talvez meio polêmico, mas é o de usar substâncias que alteram o seu nível de consciência quando você tá sentindo que a sombra tá subindo. Então, quando você tá numa situação de desconforto, quando você não sabe lidar com aquele sentimento, com aquele trauma, e você vai lá
e usa substância, sempre que você sente algum tipo de desconforto. O problema não tá em usar a substância para alterar a consciência, enfim, para ter experiências muitas vezes terapêuticas. O problema é quando você foge dos seus sentimentos através dessas substâncias, para que você não esteja presente para encarar aquilo que precisa ser encarado. Muitas vezes a gente pode desenvolver questões que precisam ser tratadas de forma convencional, que não vão ser tratadas somente com a parte energética e com a parte espiritual. E essa separação do espiritual com o humano é algo que acaba prejudicando muito a gente nesse sentido, porque se você está muito enfiado nas teorias espirituais e acaba rejeitando a sua parte humana, você pode acabar perdendo oportunidades de se beneficiar com coisas que são vistas como não espirituais. E o quinto comportamento que eu coloquei aqui é de usar conexões espirituais como desculpa para manter relações nocivas. Eu recebo semanalmente relatos de pessoas que têm conexões espirituais com outras pessoas e eu percebo que muitas vezes elas usam como justificativa para comportamentos bem tóxicos dessas pessoas. Pode ser relacionamento com a mãe, pode ser com amigos ou com o cônjuge. E é extremamente importante entender que o fato de uma conexão ter origem espiritual não quer dizer que você não vai ter que ter atitudes práticas naquela relação. E aí acaba sendo muito comum as pessoas usarem isso para não lidar com aquele apego, para não lidar com dependência emocional e aprender o que de fato elas vieram aprender com aquela conexão, que muitas vezes é o desapego, muitas vezes é se valorizar, sair de uma situação que não é positiva para você e por aí vai. Para não continuar reproduzindo esse tipo de comportamento, é legal entender duas coisas. Não existem emoções melhores que outras. Todas as emoções que a gente sente aqui no plano físico são válidas e precisam ser sentidas. Senão você tá reprimindo e elas não estão indo embora, elas estão aí presas e vão acabar aumentando, virando um monstrinho e aparecendo na sua vida uma hora ou outra. E entender que o ego não é o vilão. Entender que separar o ego da espiritualidade pode acabar fazendo com que você negue tudo que tem a ver com o plano físico e hipervalorizar tudo que tem a ver com 5D, 6D, com o plano espiritual. Sendo que você veio para o plano 3D por um motivo. Isso aqui não é negativo. Aqui é um lugar em que você vai experienciar todos os tipos de energia. E o mais irônico de tudo é que quanto mais você enxergar o seu lado sombra, enxergar os seus defeitos humanos, enxergar as partes difíceis de você mesmo, mais rápido você vai evoluir espiritualmente. Mais rápido você vai ter o desenvolvimento que você tanto deseja. Se vocês já tiverem se comportado de alguma dessas formas que eu citei no vídeo e quiserem compartilhar aqui nos comentários, fique à vontade. E qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo e até o próximo vídeo.